Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Quantos estão preparados para ouvir a voz do Todo-Poderoso? Que o Senhor me diga assim: hoje Deus vai falar contigo de forma diferente. Vai tocar no teu coração como nunca tocou antes. Estão preparados para ouvir a palavra de Deus? Já aproveitando que vocês estão em pé, abra a Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 5. Depois de Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses. O seu capítulo é o 5 e o seu número é o 17. Aproveitando que o culto é de missão, o maior missionário, você sabia que foi Deus? O maior missionário da Bíblia não foi Paulo, mas sim Deus, porque Deus enviou o seu filho. Saiba disso que o maior missionário foi Deus. Amém? Quantos acharam 1 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo de número 17? É um versículo muito extenso, vai demorar um pouquinho. Estou brincando. 17, diz assim: orai sem cessar. Toda a igreja, orai sem cessar. O versículo é grande, né? Agora vamos lá para Salmos, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia aproveitando. Vamos enriquecer essa mensagem, dar um enriquecimento para esta palavra, com mais um versículo, trazer mais vida a esta palavra, amém? Salmos de número 6. Salmos de número 6. E o seu versículo é de número 9. Salmos de número 6, o seu versículo é o número 9. Quando acharam, pode fazer um sinal. Amém? Diz assim a Sagrada Escritura: o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. De novo, o Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceitará a minha oração. Amém. Pode tomar assento, por gentileza. Meus irmãos, coube ao coração do pastor Elias e o pastor, acho que o pastor Gêsimo ia pregar hoje. Era o pastor Gêsimo que ia pregar hoje, né? Se ele viesse, ele ia pregar hoje. E o pastor Elias passou por Daniel, incumbindo a mim. Então, ele coube a mim estar ministrando a palavra de Deus ao coração de vocês, amém? Espero que vocês tenham paciência para me ouvir, porque domingo passado também eu estive pregando aqui, e agora de novo espero que vocês possam ter paciência para ouvir esse servo dependente da graça e da misericórdia de Deus, amém? Eu vou entrar na mensagem já. Trouxe aqui os bolsos. O pregador precisa de uns bolsos para pregar, né? Somos dependentes do Espírito Santo, mas para o pregador é bom ter os bolsos, porque é melhor para pregar, te ajuda a ministrar a palavra, amém? Vamos lá? Eu quero colocar um tema aqui na oração, um tema nessa mensagem. O tema seria, poderia dar esse tema: caminho ou jornada pela oração ou na oração. Caminho ou jornada pela oração. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a oração. O que é a oração? É uma coisa que talvez nos nossos dias está sendo um pouco escasso. Muitos irmãos talvez não tenham mais tido uma vida de oração. Eu coloquei aqui 4 tópicos da oração. Como eu já disse, caminho ou jornada da oração. O que é a oração? É simples. Oração é um diálogo, uma conversa com Deus. É como se você conversasse com o teu amigo. É uma conversa, falar com Deus. Orar é falar com Deus, conversar com Deus. E eu coloquei aqui 4 tópicos. A oração, Deus ouve, Deus aceita e Deus responde. Eu vou começar aqui falando do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre quando Jesus ia tomar uma decisão, ele orava. Jesus, quando foi escolher os 12 apóstolos, Mateus, capítulo de número 10, diz assim: e Jesus começou a escolher os 10 apóstolos. Mas antes de Jesus escolher os 10 apóstolos, o que ele faz? Ele ora. Quando Jesus vai ser batizado, antes de ser batizado, ele ora. Jesus, antes de comer, antes de levantar o pão ao céu, ele orava. Jesus, quando foi para a cruz, antes de ele morrer, ele orou. Então Jesus era dependente da. Então, antes de qualquer decisão, a gente deve orar, ok? Antes que Jesus fosse tomar qualquer decisão, Jesus sempre orava. Por que oração? Jesus levantava a sério isso, que ele era um homem dependente da oração.
Eu falei aqui no domingo passado que Jesus era dependente do Espírito Santo. E agora estou falando aqui que Jesus era dependente da oração. Imagina se Jesus precisava orar, imagina nós. Então, antes de qualquer decisões, nós devemos orar. Charles Spurgeon diz: torne as tuas preocupações em oração. Tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que te traz preocupação, em vez de você reclamar com o vizinho, em vez de você falar com alguém, torne oração. Tem algo te preocupando? Tem algo te incomodando? Alguma coisa que você está passando? Transforme em oração. Você vai ver que o resultado vai ser melhor. Se você transformar tudo aquilo que te atribula, que te incomoda, Charles Spurgeon e Lucas Macalero, se eu não me engano, disse: torne tudo aquilo que te traz preocupação, tudo aquilo que te dá desespero, tudo aquilo que te traz problema. Comece a tornar oração, aí tu vai ver que esse negócio vai mudar. Quantos creem aqui que a oração pode ter esse poder para mudar? Então, a partir de hoje, fala assim: Deus, eu não vou mais reclamar. A partir de hoje, eu vou ter uma vida cheia de oração. Tudo que me incomodar, tudo que me atribular, seja o que for, eu vou pegar, vou dobrar meu joelho e vou lá e pedir para Deus, e Deus vai resolver, Deus vai atender, e você vai ver que o resultado vai ser melhor do que você esperava. Quantos creem nisso? A oração tem poder. A oração é um diálogo, uma conversa com Deus. Você precisa falar com Deus. A partir de hoje, nós vamos sair daqui com os joelhos, quem sabe, vamos sair daqui da igreja, vamos direto para o joelho, vamos direto orar mais, buscar mais. Em vez de reclamar, vamos orar. Amém? Eu vou trazer uma ilustração para enriquecer um pouquinho essa mensagem. Como eu já disse, sempre quando Jesus ia fazer qualquer coisa, ele tomava uma decisão antes, ele fazia o quê? Orava antes. Então, sempre antes de qualquer ação, qualquer passo que Jesus ia lá, ele orava. Ele foi para o monte, ele orava. Ele escolhia, ele escolheu os 12 apóstolos antes, ele orava. Batismo antes, ele orava. Na cruz, antes de morrer, ele orou. Olha a dependência de Jesus da oração. Era puro Deus, 100% homem, mas ele dependia da oração, porque a oração é uma conexão com Deus que pode mudar e transformar a nossa vida. A oração tem poder, a oração tem autoridade, e se você tiver uma vida de oração, a sua vida nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Todos querem sair daqui continuando mais, clamando mais, buscando mais, dependendo mais. Oração é dependência. O crente que ora, ele é fraco. O crente que ora, a gente olha assim: eu sou dependente da oração. Um crente fraco, realmente nós somos fracos, porque nós dependemos dele. Nós não temos, nós não podemos. Nós somos dependentes de Jesus. E quanto mais dependente você for, e quanto mais carente dependente dele, mais ele vai te responder, mais ele vai te atender. Tu vai ver que vai chegar um tempo, quando você estiver com tanta vida íntima de oração, vai começar a vir a resposta das orações, vai começar a vir o resultado da tua vida de oração, vai começar a vir dias, você vai falar assim: meu Deus, eu orei faz um ano atrás, e hoje eu estou recebendo a vitória. Eu orei já faz um mês atrás, e hoje eu estou recebendo a vitória. Eu orei para meu filho já faz um mês, eu orei pela minha filha já faz um mês, eu pedi isso já faz quase um ano, mas agora está vindo a resposta de Deus. É assim que transforma, é assim que acontece. A oração, nós temos que ter também paciência para esperar a resposta de Deus. Vou ilustrar aqui um acontecimento que aconteceu, até anotei aqui, deixei bem anotadinho, para me não esquecer, para me não sair da mensagem. Ilustração: Inglaterra, Bristol, na Inglaterra, em Bristol, em 1885 em diante. O nome desse homem era chamado George Miller. George Miller era da Inglaterra. Certa feita, George Miller estava em casa, ele tinha um orfanato, e esse orfanato tinha 300 crianças. E nesse dia que ele estava orando, pedindo a Deus, faltou comida, faltou alimento. Imagina, 300 crianças e o orfanato ele tinha que cuidar. E não tinha comida, não tinha alimento. Diz a história que George Miller foi para o quarto orar. Falou: Deus, eu não sei de onde que vai vir comida, eu não sei de onde que vai vir alimento, eu só vou orar. Olha a fé, olha a dependência da oração de 300 crianças. Quantos alimentos teriam que sustentar essas 300 crianças? E ele vai para o quarto orar. Ele sabia que a oração é a melhor resposta, a oração é a melhor solução. E ele vai para o quarto e começa a orar. Na oração, de repente, as crianças estão com fome. 300 crianças precisavam comer. E George Miller estava orando. Na Inglaterra, Bristol, 1885 em diante. E de repente, na frente do orfanato, acontece um barulho. Um carro para na frente do orfanato. Um carro ou uma carrocinha. Na época, como é que a gente pode dizer o nome daquelas carrocinhas que puxavam com duas rodas? Uma carrete. Era uma pessoa na frente puxando. E esse padeiro, era um padeiro. Ele falou que 2, 3 horas da manhã estava alguém incomodando ele. Alguma pessoa estava incomodando ele porque ele deveria levar pão para tal rua.
mas só que Jorge Milton já estava orando. Não é coincidência do acaso. Jorge Milton estava orando e Deus estava trabalhando lá de madrugada no sono do padeiro. E o padeiro falou: eu vou ter que sair daqui. E ele fez pães para aquelas 300 crianças. Ele passa na frente do orfanato e ele fala: Jorge Miller, alguém me colocou de madrugada, eu preciso deixar esse pão aqui. E Jorge Miller olhou e falou que era os pães certinho que era para as crianças. Só que ele era dependente da oração. Nesse mesmo acontecimento, além de ele orar e vir os pães para as crianças, no mesma noite, no mesmo dia, de repente ele está orando ainda, passa na frente da casa dele um carro. E também esse carro acaba quebrando a roda. E esse carro é o carro do leite. Como é que é a carroceria? Que fala carroceria? Na época era leite de vidro, como é que é esse leite de... Lembra daquela época que eles deixavam na casa, na porta, deixavam aqueles vidros de leite, né? E diz a Bíblia que esse homem está passando na frente do orfanato e Jorge Milton está orando. E esse carro acaba quebrando a frente do orfanato. E Jorge Milton está orando e Deus só trabalhando através da oração. Mas tu vê que tem um processo, né? Ele está orando e Deus está trabalhando. Enquanto ele está orando, Deus está fazendo com ele. E esse carro, esses dois carros, o carro do leite e o carro do pão. Tudo por quê? Oração. Ele dependia da oração. Mais um detalhe: esse mesmo Jorge Miller leu a Bíblia 200 vezes. Alguém aqui sabe disso? Eu acho que sabe. 50 vezes ele leu a Bíblia de joelho. E 150 vezes ele leu a Bíblia toda. 200 vezes. É claro que o tempo dele antigamente era diferente, né? 1800, século XIX, na época tinha tempo. Hoje em dia, era muitos afazeres, né? Internet, muitas coisas hoje em dia, é muito, mas na época tinha mais tempo, né? Não tinha tantos afazeres como hoje. Como a internet, a tecnologia cresceu muito na época. Mas não vamos dar desculpa para a gente não ler a Bíblia, né? Nós temos que ler a palavra de Deus, temos que orar. Tinha tempo, mas antigamente, tempo se cria. Você diz assim: eu tenho tempo para orar. Tempo se cria. Se você organizar teu tempo, você vai conseguir orar. Não dá desculpa, porque Jesus não deu desculpa por você na cruz. Não vou morrer porque está doendo, não vou aguentar. Jesus morreu por você e não deu desculpa. Então não dê desculpa de levantar de madrugada, de ter uma vida de oração, de depender do Senhor, de viver uma vida dependente da oração. Porque infelizmente a nossa geração é muito excesso de tela. Eu acho que a nossa geração está vendo mais milagre porque é muito excesso de tela. Não tem mais dependência. Você chega na igreja, sai do mesmo jeito. Os pregadores são o mesmo. Parece que não há mais fogo, chama, não há família. A gente precisa falar de Deus. Me ajuda a entender o segredo. O segredo está aqui, a oração. Se você não orar, não vai acontecer. Se você não clamar, se você não levar. Eu já falei, vou falar de novo, eu preciso. A Bíblia é tudo que a gente precisa. Não temos outro meio, se não é oração, jejum, palavra, não há avivamento, não há almas, não há salvação. É claro que a gente tem que fazer a nossa parte, mas nós precisamos entender que a oração é o meio da comunicação e Deus pode agir através da nossa oração. Deus pode fazer milagres, prodígios e maravilha. Você pode orar, Deus pode salvar. Você pode orar, Deus pode transformar. Você pode orar, Deus pode batizar. Você pode orar, Deus pode curar. A oração tem poder, a oração tem essa autoridade. Você sabia disso? Porque você não está falando com o juiz, você não está falando com o médico humano, você não está falando com o teu pai, com a tua mãe, você está falando com o dono, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, aquele que tem poder para fazer, para operar, para transformar, através de uma oração justa, verdadeira, com fé, com autoridade. Então creia que nesta noite a tua oração está sendo ouvida por Deus, a tua oração está chegando ao trono da graça, a tua oração está chegando ao trono de Deus, e Deus vai agir e vai fazer da forma como você está falando. Vamos isso. Vamos para nós. Eu sou crente raiz. Sempre tive o costume de chegar 1 hora antes do culto. O culto começa às 7 horas, então eu vou chegar às 6. Hoje em dia os irmãos chegam em cima da hora. Eu não estou me achando aqui, eu estou dizendo que nós mudamos. Antigamente a gente tinha que passar por cima das irmãs, do coque, porque para não pisar nas irmãs, porque as irmãs estavam tudo de joelho orando. Era 6 horas do culto, 5 horas estava na igreja orando. O porteiro chegava às 5, 4 horas. Hoje em dia é uma luta para chegar cedo. Os irmãos parece que não é todos, mas eu aqui colocar alguns. Os irmãos não chegam mais cedo para a hora da igreja. Aleluia! Eu não sei o que está acontecendo com a nossa geração. A gente não vive mais milagre porque não temos uma vida de oração. A gente precisa voltar a entender o segredo é a oração, o segredo é a palavra, o segredo é uma vida de comunhão e intimidade com Deus. Você vai ver que a sua vida vai ser mudada a partir de hoje, mas comece a carejar teu joelho, comece a levantar de madrugada, comece a buscar a Deus, comece a se entregar para Ele nesta noite e peça para Deus: Senhor, me ajuda a orar mais, me ajuda a depender mais, me ajuda a detalhe. As nossas orações não têm mais lágrimas. A maioria das pessoas não choram
Eu me lembro que eu chegava na igreja, lá em Camboriú, me criei na igreja em Camboriú, Conde Vila Verde, alguém conhece Conde Vila Verde? Assembleia de Deus em Conde Vila Verde. Cresci, nasci, dormi debaixo dos bancos, cresci naquela raiz, sabe? Bíblia, oração, buscar, monte, depender. Cresci naquele ambiente de irmãs cheias do Espírito Santo. Cabelo das irmãs era do chão, estava, me lembro? A gente caminhava, como eu já disse aqui, nós tínhamos que cuidar para não pisar no cabelo das irmãs. E as cadeiras, os bancos, era tudo molhado de lágrimas, de choro, de lágrimas, tanta lágrima, de tanto choro, tanta graça, tanto poder. Mas quando a irmã levantava, o paralítico andava. Quando a irmã levantava, o demônio não ficava na porta, o diabo já saía na hora, e a pessoa era liberta. Quando entrava um jovem, era batizado na hora, falava em língua estranha na hora. Hoje em dia, nossos jovens, adolescentes, parece que não querem mais batismo com o Espírito Santo, não querem mais ser cheios, querem influência de outras coisas. Vocês precisam conhecer o Espírito Santo, adolescente. Vocês precisam conhecer o que é falar no mistério de Deus, falar em língua estranha, ser batizado, ser usado. Saia daqui hoje desejando mais do Espírito Santo, porque Ele quer usar vocês. Vocês são a força. Jovens, só temos aqui alguns ali, Kaique. Deseje, busque o batismo com o Espírito Santo. Acredito que ninguém é batizado com o Espírito Santo, não é? Sabe o que é isso? Ainda não sabe, mas vão aprender em nome de Jesus Cristo. Então, adolescentes, deseje mais de Deus, a palavra, a oração, busque mais a Deus, seja dependente, coloque como ídolo ou como pessoa exemplar a Deus, Jesus Cristo, que deu a vida por vocês, que entregou a vida por vocês. Amém? Meus irmãos, até aqui entenderam mais ou menos o que é a oração? A gente precisa de oração, mas aí a gente precisa do dom, aquele que ouve as orações. Nós oramos ao Pai, falamos com o Pai, e Ele nos manda a resposta, nos atende. Ponto importante, voltando aqui para o sermão, eu falei sobre a ilustração de Jorge Miller, do carro do leite e do pão. Jorge Miller, dependência de oração, certo? Veio o pão, veio o leite, tudo porque o joelho dobrou. E Deus mandou o pão e o leite para as crianças. Se você quiser depois descobrir se é verdade isso ou não, busca na internet, Jorge Miller. Depois eu passo para você, se você quiser, a dependência da oração. E detalhe, leu a Bíblia 200 vezes. Eu já disse, repito, 50 vezes de joelho e 150 vezes no normal. Olha como ele amava a palavra. Olha como ele amava a Bíblia. Olha como ele amava uma vida de oração. E não era uma hora, irmão. Jorge Miller passava 8, 10, 12, 5, 7 horas de oração todo dia. Não era 5 minutinhos. A oração dele era uma oração cravada de uma forma profunda e contínua. Uma coisa extraordinária, a pessoa ficar 12, já fiquei 12 horas de joelho, já fiquei, não vou me exaltar aqui, mas era uma vida de oração prolongada, não 5 minutinhos, 2 minutinhos, 3 minutinhos, minha perna está doendo, mentira, às vezes nem está doendo, irmão. É porque a gente não quer orar. Nós precisamos ir além do nosso corpo, ir além da nossa física. Nós precisamos ir além do sono, do cansaço, porque sempre que tu vai orar, parece que tem uma desgraça que acontece. Alguma coisa acontece. Quando você fala assim, eu vou orar um pouquinho, vou buscar Deus, se você tem filho aqui, você sabe como é que é, né? Sabe como é que tem pessoas que têm filhos aqui? Quando você fala assim, Deus, eu vou orar hoje, vou jejuar, vou buscar. De repente levanta um Satanás inteiro. Você fala que vai jejuar, de repente levanta coisas que você misericórdia. Então assim, sempre é uma luta, uma batalha. Você precisa vencer o carne. Você precisa vencer essa tua humanidade e contra ela. Vencer essa carne e falar, Deus, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou buscar, eu vou chorar, eu vou gemer, não tenho palavra, mas vou falar com Deus, vou dobrar o meu joelho. É claro que você pode falar com Deus deitado, de pé, mas de joelho não tem coisa melhor. Nosso Senhor Jesus passava de joelho madrugadas inteiras. O nosso Salvador passava horas de madrugadas orando no meio do mato de joelhos. E por que nós queremos orar deitados somente, sentados? E por que não dobrar o joelho? Não é obrigação orar de joelho, mas nós crescemos assim, é o nosso hábito orar de joelho. É tão lindo quando a gente chega aqui e vê as irmãs obreiros orando, imagina. Você chega aqui, tem pessoas chorando, clamando, isso é lindo, eu amo isso, é maravilhoso, irmão, doença, chorando, buscando a Deus. Nós precisamos voltar à primeira essência. Volte ao primeiro amor. Tudo isso. Volta depressa, você pode ver que Jesus te ama, espera por você. Volte ao primeiro amor, volte àquela chama que você tinha, talvez, antigamente, da madrugada. Sabe aquela chama, aquele primeiro amor, que você não podia ver uma pessoa na rua que tu falava de Jesus? Sabe aquela chama que tu levantava de madrugada para orar? Orava e via o dia clarear. Você levantava 3 horas da manhã e de repente o sol brilhava. Quantos teve essa experiência já? Eu já tive. Dobrar o joelho meia-noite, 1 hora, de repente 6, 7 horas, a hora passou que eu nem vi.
E isso é intimidade, dependência. Você precisa voltar a ver o sol ganhar. Fale assim: Deus, eu vou ganhar do sol. O sol não vai descer primeiro que eu vou descer primeiro que o sol. Seja antes do sol, antes que o sol nascer, você já está de joelho. Ganhe do sol, comece a falar: Deus, eu preciso ter uma vida de oração. O sol não vai nascer primeiro, eu vou descer primeiro. O sol não vai aparecer primeiro, eu vou aparecer primeiro de joelho. E quando o sol estiver aparecendo, você está de joelho, orando, dizendo: Deus, mais uma madrugada eu venci, mais uma madrugada eu orei. Tenha uma vida dependente da oração. Saia daqui dizendo: Deus, eu não quero mais ser o mesmo crente. Eu não quero mais ser a mesma pessoa, eu quero ser diferente, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas para ser cheio, nós precisamos orar. Aleluia! Deixa esse ambiente de glória a Deus. Por quem fala um estranho? Tem liberdade, fala um estranho. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui? Faz tanto tempo que eu não falo mistério com Deus, as interpretações das línguas, um levantava lá, o outro interpretava aqui. Faz anos que eu não vejo isso mais. Um obreiro falava em língua estranha aqui, a irmã interpretava ali. A Regina desse tempo, a irmã Neuza, a irmã Valéria, muitas irmãs são desse tempo. Levantava um profeta aqui, outro interpretava lá. Era coisa maravilhosa. Mas por quê? Por causa da oração. Isso existia porque o crente orava. A igreja orava, clamava o Senhor. Nós precisamos nos despertar. Deus, um avivamento começando no meu. Quem cantou aqui, começando no meu coração com essa irmã, né? Começando em meu coração. Para a língua. Não, começando em qual coração? Nosso. Fala: Deus, começa no meu coração, você está vendo? Aleluia! Não tem tanto segredo. O segredo, eu já falei para vocês, é a Bíblia e a oração. E além disso, de ter a Bíblia e a oração, depois Deus vai te revelar jejum, consagração, santificação, enfim. Mas primeiro você precisa entender que o maior segredo, a maior forma de nós termos um avivamento, conhecer mais Deus, é a oração e a palavra. Amém. Jorge Miller conheceu esse segredo. Jorge Miller conheceu, como eu disse aqui, ele sabia que o segredo era a palavra oração. Ninguém poderia trazer pão para as crianças, 300 crianças. Eu vou repetir, para vocês guardar isso aqui. Ninguém podia sustentar aquelas crianças a não ser o dono, o Todo-Poderoso, o pão vivo que desceu do céu. João 6,15, o pão vivo que desceu do céu, desceu para Jorge Miller e proveu o pão e o leite para as crianças. E 300 crianças foram alimentadas, porque Deus respondeu. Deus ouviu a oração de Jorge Miller. E Deus vai ouvir a tua oração. Correto para causa impossível. Hoje eu pergunto para vocês: o que é impossível para você? Toda pregação que eu faço, eu pergunto: o que é impossível para você? Diga hoje para Deus, em pensamento ou em falamento. Se quiser falar, pode falar. Fala: Senhor, isso aqui é difícil demais, eu não consigo. É um pecado, é uma prática, é uma enfermidade, é dinheiro, é uma porta. O que é impossível para você? Diga a Deus: é isso. Não precisa falar em voz alta, porque talvez seja escandaloso, né? Deus, eu não consigo me libertar disso. Deus, eu não consigo fazer isso. Deus, eu não consigo melhorar nisso. Senhor, fala com Ele. Torne a oração tudo que te preocupa. Eu falei aqui: torne a oração tudo aquilo que te dá problema. Torne a oração tudo aquilo que te incomoda. A partir de hoje, diga: Deus, eu não vou ficar reclamando, mas eu vou dobrar o meu joelho e falar: Senhor, eu não consigo vencer a pornografia, eu não consigo vencer aquilo, eu não consigo vencer aquilo, eu não consigo vencer isso, eu não consigo vencer isso, mas eu estou de joelho e creio que Deus vai libertar a nossa vida. Ele vai nos dar vitória, porque nós vamos orar. De hoje, nós vamos ter uma vida de oração e Deus vai te libertar, porque a oração liberta, a oração transforma. Eu vou repetir: a oração liberta, a oração liberta, a oração vai te libertar nessa noite. Mas você precisa entender que quem que é o libertador? É Deus que liberta através da tua oração, através do teu clamor. Deus vai fazer grandes coisas. Quando você começar a cantar, você vai ver o que Deus vai fazer. Quando você começar a pregar, você vai ver o que Deus vai fazer. Quando você entrar nessa igreja, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas tem uma vida de oração, tem uma vida dependente desta palavra. Dependa, busque por essa palavra e tenha o joelho calejado na oração. Maravilhoso, Jesus. Glória a Deus. Tem tempo, bastante tempo. Irmãos, eu quero que você entenda essa mensagem aqui. Eu quero que você coloque na cabeça hoje e diga assim: Senhor, a oração é dessa forma que eu tenho que fazer. A oração é isso que eu tenho que fazer. Deus, é isso o segredo. Eu preciso ter uma vida de oração para que a minha vida possa ser mudada. É orar, começar a buscar a Deus para eu começar a ver as coisas acontecer na minha vida. É isso que eu tenho que fazer, dobrar meu joelho para
para o céu se abrir, para a glória descer. É a oração. É uma coisa simples, sim, mas às vezes é difícil. Não é fácil, como eu disse no início. É uma luta contra a carne. Você precisa vencer a tua carne. Largue um pouquinho o telefone, excesso de tela. Sai um pouquinho da televisão. Vá para o teu quarto. Vá para o teu aposento. Comece a falar com Deus. Interceda pela tua família. Ore pelos teus amigos. Ore pelo teu trabalho. Ore pela vizinhança. Fale com Deus. Há tanta coisa para orar. E a pessoa diz: Deus, o que eu vou falar? Eu não sei. Meu Deus do céu. É tanta coisa para pedir, para orar, para falar, só para agradecer, meu Deus do céu, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Imagina dobrar o joelho e começar a dizer: Deus, obrigado por isso. A gente vai 1 hora, 2 horas, só agradecendo. Depois intercessão. E depois louvor, depois clamor. A oração vai indo quando se vê. Passou 5, 6 horas. Você orou e diz: meu Deus, a hora passou que eu nem vi. Eu falei isso e repito. E realmente é assim. Quem tem experiência com oração sabe. Quem tem experiência com oração sabe que 5 horas é como se fosse 2, 3 horas é como se fosse 1, a hora passa. Cansei de subir no monte, no meio do mato, de manhã cedo, sair da de noite. A hora passada que eu nem via. Dobrar o joelho naquela madeira seca, ou no meio do mato mesmo, no pedra, no meio do. A gente fala o lago, né? O mato ali, dobrar o joelho. De manhã voltar só de noite. Mas parece que a hora passou voando. Isso é dependência. Falar em mistério, quantas vezes eu falei em mistério e Deus interpretou como alterando o lado, quantas vezes interpretação de língua, milagre acontecia, Deus me fez muitas promessas no meio do mato. Quantos aqui são crentes de orar no mato aqui? Um monte. Quantos já tiveram essa experiência de subir no monte e orar? Aleluia. Glória a Deus. Aqui desse lado, levante a mão, pode orar no meio do mato. Não ores? No alto? As irmãs aqui? Não, meu Deus. O nosso Jesus amanhecia no meio do mato orando. Nós temos que voltar lá no meio do mato. Um monte, hoje em dia não precisa ser no mato, hoje em dia tem cabana, né? Na verdade, em Balneário tem a nossa cabana. Você pode ir qualquer hora do dia. Já foi lá no Rio, no Monte Rio, não? Alguém já foi ali? Já foi, né? É uma cabana, você sobe uma escada, quase meia hora para subir a escada. Vale a pena pagar o preço, até para emagrecer um pouquinho, é bom caminhar, né? Lá nos degraus, ali, meia hora quase para subir, você emagrece um pouquinho, mas vale a pena. Busque ao Senhor. Comece a ter uma vida diariamente com Deus na oração. Ore no mato, ore em casa, ore em qualquer lugar. É importante orar. O importante é clamar. Pode orar no mato, pode orar na rua, pode orar caminhando, falando com Deus. Se alguém te chamar de novo, fala: não sou louco. Ou eu sou louco por Jesus, né? Eu estou falando com o dono de tudo, eu estou conversando com ele, eu vou caminhando, andando de bicicleta, de carro, de moto, eu vou conversando com ele, falando com ele toda hora, todo momento pode falar com ele. Mas como eu disse, não tem coisa melhor do que dobrar o joelho e falar com Deus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso. Meus irmãos, eu não posso perder o foco da mensagem. Quantos aqui conhecem John Wesley? A história de Wesley? Conhece? John Wesley uma vez disse: a oração é o oxigênio da alma. Quem aqui vive sem respiração? Ninguém vive. A oração é o oxigênio da alma. Ninguém vive sem respiração. Aí eu pergunto para vocês: se John Wesley falou que a oração é o oxigênio da alma, é sinal que ele falou que não vivia sem. O crente que não ora e não tem a palavra, eu falei isso aqui, infelizmente ele está a tendência a morrer espiritualmente. Crente sem oração, sem leitura da palavra, sem jejum, é um defunto, irmão. Porque o que te alimenta, o que te enche na presença de Deus, é uma vida devota a Deus. Oração, Bíblia, dependência do Senhor. Porque se a gente não ora, não clama, não busca, não consagra, não jejua, morre espiritualmente. E para reviver esse morto espiritualmente, você precisa desse fogo, dessa chama, dessa vida, dessa dependência. E você também precisa conhecer histórias das orações. Eu não sei se vocês gostam de livros. Vocês precisam comprar livros. A gente investe em tantas coisas. Por que não investir em livros? Tudo que eu estou falando aqui é livros que eu comprei. Dezenas de livros, bíblias que eu comprei. São frases de homens que tiveram uma vida de oração. São exemplos que eu estou imitando. Eu falei aqui de John Wesley uma vez orou 12 horas de joelho. Eu fiquei louco, falei: vou fazer também. Aquela oração de John Wesley 12 horas me impulsionou. Eu falei: Deus, eu vou tentar. E ainda que eu não consiga. Não foi fácil, mas eu falei: Deus, eu vou conseguir. E realmente a gente tem que se inspirar em homens que marcaram épocas, mulheres que marcaram épocas. A gente precisa ter referências. Vocês precisam ter referências. É claro que a Bíblia é tudo, mas vocês precisam ter livros, comprar livros, investir no ministério de vocês. Investir no ministério
quero das irmãs, dos irmãos, vocês precisam conhecer pessoas que marcaram a história do passado. Homens e mulheres. Quantos aqui conhecem Sarah Wingre, Daniel Berg, Gunnar Wingre, Sarah Berg, a esposa de Daniel Berg, Frida Wingre, Armando, o pastor André Bernardino, que fundou a Assembleia de Deus de Itajaí, leu a Bíblia 40 vezes, tinha uma vida de oração. Vocês precisam conhecer essas pessoas. Nós não podemos se fechar aqui no mundinho, só na Bíblia. A Bíblia é importante, mas só na Bíblia. Vocês precisam expandir o conhecimento de vocês. Vocês precisam expandir a mente de vocês, não só se prender aqui, porque se você só ler a Bíblia, talvez você não vai entender. É bom você ter um curso básico, é bom você vir para a escola dominical, é bom você conhecer a exegese do texto, porque se você nunca leu a Bíblia e começar a ler, você não vai entender tudo. O que vai te ajudar? A escola bíblica dominical, curso teológico, essas coisas vão ampliar o teu conhecimento, você vai começar a entender a Bíblia melhor. Porque só ler a Bíblia, se você falar assim, só vou ler a Bíblia, dificilmente você vai entender tudo. Agora, como eu disse, uma escola bíblica dominical, um curso teológico, vai te acrescentar, vai te enriquecer o teu conhecimento. Quantos concordam com isso? Que tem pessoa que quer ficar presa na Bíblia, na oração, não quer expandir o conhecimento, conhecer mais, aprender mais. Como eu disse, conheça as histórias dos pais da fé, conheça os pioneiros, conheça aqueles que fizeram história no passado, porque se você conhecer eles, você vai falar: Deus, eu quero fazer igual, eu quero essa chama, eu quero esse avivamento na Rua Azusa, avivamento no país de Gales, avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, Europa, Japão, China, Argentina, avivamentos que impactaram nações, tudo porque um homem fez isso aqui, ó. Dobrou o joelho e pediu para Deus: Deus, eu não aguento mais, Pai, aviva a minha igreja, está morrendo. A minha igreja vai estar desfalecendo. A minha igreja está perdendo o temor. Senhor, traz um avivamento para a nossa igreja. Peça um avivamento para esta igreja. Deus, traz um avivamento para esta igreja. Aviva nossas irmãs, aviva nossos irmãos. Deus, toca o coração deles como nunca antes. Traz um avivamento. Simples, os homens dobraram o joelho, as mulheres dobraram o joelho e pediram para Deus. Passou o tempo, passou anos. De repente, Deus enviou o avivamento. Tudo porque o homem se posicionou. Se posicione nesta noite. Fala: Senhor, olha o que está acontecendo no redor. Veja a frieza que está acontecendo. Veja as línguas estranhas, não tem mais a cura, os milagres. Não estou dizendo que o demônio tem que vir aqui, mas hoje em dia, se levantar o demônio, dificilmente pessoas vão ter essa autoridade para repreender o demônio, não todos. Por isso que eu digo, nós precisamos pedir para Deus: Deus, traz um avivamento na igreja Assembleia de Deus da Cancumba. Pensa nessa noite: Senhor, aviva a nossa alma, aviva a nossa vida, para que a gente não seja mais acomodados, porque nós estamos acomodados, nós estamos acomodados. Do jeito que está, da igreja boa para casa boa, tudo bem, tranquilo, não muda. É igreja, casa, trabalho, igreja, casa, rotineiro, mecânico, uma coisa sem sal. Você precisa olhar e dizer: Deus, eu não quero ser assim, eu quero algo novo. Eu quero coisas novas, eu preciso viver no sobrenatural, eu preciso ter o teu poder, eu preciso pregar diferente, orar diferente, eu preciso cantar diferente. Quando você entrar na igreja, tu não vai entrar mais sozinho, você vai trazer uma multidão de gente, porque tu vai começar a evangelizar no meio da rua e vai trazer as pessoas para a igreja. Isso é avivamento, salvação de almas, oração, leitura da palavra, quebrantamento, humilhação. Isso é avivamento. Se quebrantar, se humilhar, pedir para Deus: Senhor, traz avivamento. Mas você precisa dizer: começa no meu coração, começa em mim, Senhor. Já que ninguém quer fazer a diferença, eu vou começar a fazer. Já que ninguém quer chegar cedo para lá, eu vou chegar cedo. Não se preocupe se você estiver sozinho orando aqui. Deus está te vendo, e através de você, Ele vai começar um grande avivamento. Irmão, se você chegar aqui e estiver sozinha, não se preocupe, Deus está contigo, e através de você, Ele vai trazer um avivamento. Jovem, adolescente, não se preocupe se você chegar aqui e tiver só você. Deus vai trazer um grande avivamento para a juventude, para os adolescentes. Irmãos e irmãs, não se preocupe se tiver só uma mulher aqui e você orando aqui. Deus está contigo, Deus está contigo, e através de você, Ele vai trazer um grande avivamento que vai impactar a tua família, vai impactar o teu trabalho, vai impactar o bairro, vai impactar a tua casa, vai impactar a tua história, vai mudar a tua história. Aleluia! Vai mudar a tua vida. Aleluia! Glória a Jesus. Quantos querem um avivamento? Levante a mão. Só que você desejar, o céu já matou. Levante as luzes. Levante as luzes e quiser pular, saltar, ficar, fique à vontade. Se você deseja um avivamento, faça uma reação, se movimenta. Reage. Deus quer te usar, Deus quer fazer. Como eu
dizer: Deus, eu não quero mais ser o mesmo crente, eu quero ser diferente, eu quero ser diferente da minha família. Ou seja, às vezes só tem você de crente na tua família, é você que Deus vai falar. Só tem você na tua família de crente, através de você que Deus vai salvar a tua família. Se só é você de crente na irmão, é através de você que Deus vai trazer um avivamento na sua família e vai começar a vir por um filho, parente, vai começar através da tua vida, da oração que você está começando a fazer, o avivamento que você desejou, você começou a buscar a Deus, através da tua oração, tu vai ver resultado começando a acontecer. As orações que você fazer vai começar a se transformar em vida, acontecimentos. Você vai orar e você vai ver resultados em nome de Jesus. Eu creio que a partir de hoje, quando você começar a orar, não importa o que você orar, não importa a causa impossível, Deus vai te ouvir, Deus vai te atender, Deus vai te responder. E quem sabe hoje Deus vai trazer uma resposta para você. Mas tem um porém que eu preciso entrar. Eu tenho ainda uns 20 minutos. Eu falei: Deus ouve a oração, mas não é sinal que Ele responde. Deus aceita a oração, mas não é sinal que Ele respondeu ainda. Deus responde a oração, mas não é sinal que Ele trouxe a vitória ainda. Aí, 4 pontos que eu deixei aqui na minha mensagem: a espera, a paciência. Aí toca, aí aperta um pouquinho, né? Porque tem crente aqui que não tem paciência, né? Tem crente que não tem paciência para esperar o ônibus, para esperar o Uber. Então, esta noite nós vamos trabalhar um pouquinho da paciência. O que é esperar? Salmos 40 diz: esperei com paciência pelo, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu. Se Ele ouviu o clamor, não é sinal que Ele respondeu e me atendeu, mas Ele ouviu, não ouviu? Aí Ele vai avaliar o que você falou. Certo rei, dá um exemplo aqui, uma ilustração. Eu dobrei o meu joelho, certo? Estou orando a Deus. Vem alguém aqui e pega uma carta. Essa oração é uma carta, eu estou orando, certo? Vem o mensageiro e pega essa carta e vai levar ao rei. Ele pegou a carta, que é a tua oração, e levou ao rei. Esse rei é Deus. Ele levou o rei vai ler a carta, ele não respondeu ainda e nem atendeu. Ele leu a carta, que é a tua oração. A carta vai vir e vai chegar ao rei, e o rei vai ler. Faz de conta que lê. Olha o processo. Olha o tempo que está demorando. Está vendo? Olha, aprenda a paciência. Olha só. Vai chegar, nós vamos chegar lá. E você está: Deus, não aguento mais estou orando. Olha, está orando, você não suporta mais, você não está aguentando mais. O tempo está passando, dias, meses, você diz: não aguento mais, eu preciso de uma resposta. Ou relendo a carta, a tua oração está sendo ouvida, só que ainda Deus não deu a autorização, mas vai chegar essa autorização que Deus vai te responder. Ele leu a carta, agora o mensageiro vai começar a levar a tua oração. O rei leu a carta, Deus ouviu a tua oração, e agora Deus vai começar, a tua oração vai começar a ter efeito. Quem que é o mensageiro? O Espírito Santo. Aleluia. Romanos capítulo de número 8, versículo 26. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e desprezíveis. O Espírito Santo é o mensageiro. Ele vem, você está de joelho orando, ele pega a carta, leva ao rei, que é Deus, dá um exemplo da oração. Só que quando o mensageiro, que é o Espírito Santo, está vindo com a resposta, o tempo aqui, o tempo da resposta é um processo. Aí você precisa da vindo uma resposta. Eu digo para vocês que está chegando a resposta na vida de vocês. O que vocês estão tanto pedindo, está chegando, vai chegar. Quem sabe é hoje, quem sabe é agora, quem sabe é hoje que vai chegar com a resposta. Amém? A carta está linda, aqui é oração. Incenso aromático, Deus ouviu tua oração, ainda não respondeu, mas está vivo. Deus vai chegar a tua carta. E chegou. Agora Deus vai começar a responder a tua oração. Mas tu viu o processo? Quantos entenderam aqui? O rei é Deus, o Espírito Santo é o mensageiro, e você é aquele que estava, e a carta é tuas incenso. Tu viu o processo? Foi até Deus, aí depois o Espírito Santo. Aqui que demora às vezes mais. Daniel está orando 21 dias, certo? Mas a resposta veio no primeiro dia, depois de 21, mas Deus não ouviu. O que o anjo falou para Daniel? O príncipe da Pérsia, Lúcifer, estava lutando comigo. Eu estive lutando com ele, mas durante 21 dias tu estava clamando. Mas Deus estava ouvindo a oração de Daniel. Mas depois de 21 dias, Deus atendeu Daniel. Não é assim, Deus não quer dizer que
que o Daniel orou 21 dias. Não é porque orou 21 dias que Deus não estava ouvindo. Deus estava ouvindo, mas é o processo da paciência. Daniel soube esperar 21 dias orando e Deus atendeu a oração de Daniel. Nesta noite eu quero dizer para vocês aqui, tenha paciência. Deus vai te responder. Quem sabe você não aguenta mais esperar. Espera mais um pouquinho. Espera mais um tiquinho. Espera mais um pouco. Tenha paciência. Deus vai começar a te responder orações que tu fez lá atrás. Há dias, há anos, há meses. Eu não sei a oração que tu fez há tanto tempo. Mas hoje chegou o dia de Deus transformar isso em vida. As tuas palavras vão ser respondidas. As tuas palavras vão ser atendidas. Aquilo que você falou com Deus, Deus está entrando em ação. Não importa a causa, não importa o problema. A partir de hoje Deus está falando, eu vou atender os meus servos, eu vou responder aos meus servos, eu vou fazer para os meus servos o que vocês estão pedindo. Aleluia. Deus vai começar a te surpreender hoje. Tira só um pouquinho do grave. A minha voz já é feia, fica grave, fica mais complicada ainda. Um pouquinho mais de médio, agudo, só chega. Aleluia, glória a Deus. Hoje Deus vai te surpreender. Até o cachorrinho tem lá dentro ali. Hoje Deus vai te surpreender. A tua oração que tu orou, eu vou insistir nisso aqui. Deus está nos dizendo pela palavra, não é profecia. Deus está nos dizendo pela sua palavra, pela revelação da palavra. Não sou eu que estou falando da palavra. Hoje é dia de Deus responder às suas súplicas, a seu clamor, as suas orações. Deus vai começar a fazer com que aquelas orações criem vida, automaticamente, espiritualmente, fortemente. Deus vai começar a fazer aquelas suas palavras que foram ditas há tantos anos, há tanto tempo que você está clamando, pedindo, dizendo: Deus, eu preciso de uma resposta. É a última campanha que eu vou fazer, é o último propósito que eu vou fazer, porque eu não aguento mais. É dias, anos, meses, falando, e nada acontece. Deus está dizendo hoje para você: tenha um pouquinho mais de paciência, espere mais um pouquinho, porque hoje é o dia da tua vitória. Deus vai te responder, Deus vai te atender, Deus vai te surpreender, Deus vai te visitar, Deus vai te atender, Deus está com você, Deus está conosco. E hoje é o dia que Deus, eu repito, Deus vai nos surpreender coletivamente, não só você, mas todos nós. Porque eu creio que tem pessoas aqui que, quem sabe, a gente olha o semblante, mas só Deus sabe o que ela está passando. Só Deus sabe a luta, irmão. Você está do lado de alguém aí que às vezes você não sabe o aperto, a depressão. Ela fala assim: Deus, se não falar comigo hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Você está do lado de pessoas que estão passando por uma luta que você nem imagina. Você olha para o rosto desses irmãos aqui, mas eu, pelos olhos da fé, eu vejo e consigo contemplar que alguns aqui disfarçam o sorriso, porque não aguento mais de tanta luta. É enfermidade, é família, é perseguição, é coisa acontecendo na tua vida e você diz: Deus, é hoje, Pai. Porque se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou fazer alguma coisa hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou abandonar tudo, eu vou largar tudo, mas Deus está dizendo para você hoje: você não vai abandonar, você não vai largar, porque hoje chegou a hora de eu te responder. Hoje chegou a hora de eu curar essa ferida. Hoje chegou a hora de tirar essa depressão, essa ansiedade, esse medo, esse trânsito de pânico, esse vício, esse pecado, esses desejos, essas coisas que te atribulam, que te incomodam, não deixam você servir a Deus com integridade. Essas coisas que te impedem de ser um crente melhor, hoje Deus vai te libertar, hoje Deus vai te atender, hoje Deus vai te transformar em um crente cheio do fogo, do Espírito, da graça, do poder, da unção de Deus. Você nunca mais será o mesmo. O Espírito Santo entrou em Saul e disse: Saul nunca mais foi o mesmo. O Espírito Santo entrou em Davi, Davi nunca mais foi o mesmo. Só que Saul foi um homem que governou durante algum tempo, alguns anos, dependendo do Espírito Santo. Mas depois ele começou a se rebelar contra Deus. Saul começou a desobedecer a Deus. Mas mesmo assim, o Espírito Santo entrou em Saul. Rei Saul governou 40 anos. Sim, mas Davi, a Bíblia diz que Davi era o segundo coração de Deus. Entrou sobre Davi e sobre Saul. E eles nunca mais foram o mesmo. Hoje eu creio que o Espírito Santo vai fazer uma coisa na tua vida que você nunca mais vai ser o mesmo. Vai ser melhor, vai orar mais, vai buscar mais, vai depender mais, vai fazer mais, vai vigiar mais. Vamos cuidar mais, vamos nos dedicar mais. E o detalhe, nas orações que eu peço para Deus, a gente vai derramar mais lágrimas. Quantos aqui querem começar a falar com Deus, de repente você começar a chorar? Quantos têm essa experiência, irmão? Se você não tem essa experiência de chorar na presença de Deus, não desculpa, você precisa voltar.
Você dobrar o joelho, você não fala, você fala alguma sua língua, de repente o Espírito Santo te visita, você não consegue falar, você começa a chorar, mas esse choro é a alegria do Espírito Santo. Meu Deus, você precisa ter essa experiência de dobrar o joelho e começar a chorar na presença de Deus. Por isso que eu já comprei esse plano da irmã Regina, que ela fez para mim. Aleluia! Fazendo propaganda aqui, se alguém quiser. Aleluia! Para começar a chorar na presença de Deus, você precisa voltar a chorar, oh meu Deus do céu. Nós temos que chorar mais. Oh meu Deus, como é bom chorar na presença de Deus. Não é choro de tristeza, mas é um choro do Espírito Santo. Quando tiver essa experiência e choro de alegria, é uma coisa que você não quer que acabe. É uma alegria. Você está passando por luta, pelo inferno, os demônios estão te perseguindo, luta, doença, enfermidade. Você dobra o joelho e começa a chorar. Aquela alegria te invade no Espírito Santo. Você começa a sentir a presença de Deus. Esquece o problema, esquece tudo. De repente está batendo, levantando a mão, glorificando a Deus. Esquece a luta, esquece o problema, esquece as dificuldades. E você glorifica. De repente acaba, você lembra desse problema. Meu Deus. Eu queria um pouquinho mais dessa alegria para esquecer tudo dos problemas, sentir a presença de Deus, mas agora foi. Mas Deus tem que dizer nessa noite: hoje vai começar um negócio. A Bíblia diz: a loucura de Deus é sabedoria. A pregação da cruz é loucura para os homens, mas para Deus é sabedoria, certo? Quantos querem ser loucos por Jesus? Malucos? No bom sentido, tá? Não vamos pensar aqui que é louco daquele jeito, não. No bom sentido, loucura, doido por Jesus. Ler mais a Bíblia, buscar mais, ter mais chama, desejo, colocar o celular um pouquinho mais pro lado, deixar um pouquinho o excesso de tela e mais oração. Menos mundo e mais Jesus. Menos tela, menos novela, menos filme, menos série, menos futebol, mais Jesus, mais Bíblia, mais oração, mais Cristo, mais coisas do céu. Amém? Quantos querem isso? Quantos querem mudar? Só que você precisa se posicionar, se movimentar, sair daqui tomando uma atitude. Seu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque se tu não fizer nada, não vai acontecer. Você fala assim: Deus, hoje eu vou tomar uma posição. Deus está esperando você tomar uma posição às vezes. Não é que Deus não tem poder para fazer, mas Ele precisa que você deseje, queira, necessite, tome uma posição. Largue um pouco essas práticas horríveis, esses negócios que acabam te adulterando, no sentido assim, te sujando, te incomodando, tirando o tempo de Deus, dando tempo para outras coisas. Comece a dizer: Deus, eu quero pecar menos, eu quero pecar menos, porque nós vivemos num mundo pecado. Mas que nós possamos dizer: Deus, eu quero errar menos. Porque ninguém aqui é perfeito, nós erramos, nós falhamos, entristecemos as pessoas, nem sabemos, magoamos alguém e nem notamos. Às vezes tem pessoa que está triste com a gente porque às vezes nem notamos. Acontece, isso é normal. Ser humano, somos ser humano, nós somos humanos. Nós somos carinhosos, irmão. Mas peça para Deus: Senhor, torna o meu coração semelhante ao teu, dá-me um coração mais íntegro e verdadeiro que o teu. Peça para Deus para que você possa dizer: Deus, que o meu coração pareça com o teu. Que a minha mente seja igual de Cristo. Peça a mente de Cristo. Peça o coração de Deus. Peça para que você se pareça mais com Ele. Que as pessoas possam te olhar e dizer assim: é um crente. Parece um crente. Não é um crente. Ali vai um crente. Ali vai o nome de Deus. A mulher disse para Eliseu: lá vai o homem de... As obras demonstram a tua atitude, o teu caminhar. As pessoas estão te notando. As pessoas estão te vendo. Qual é o teu exemplo? Será que nós somos a Bíblia para o mundo ler? Será que as pessoas estão olhando para nós? Que nós somos uma Bíblia que o mundo pode ler. As pessoas estão te olhando, elas podem ver Cristo em você. Mas nesta noite, eu creio que as pessoas vão olhar para nós e dizer assim: ali vai um crente cheio do fogo do Espírito Santo. Vamos lá pedir oração para Ele. Vamos lá pedir uma oração para Ele, porque Ele tem Deus. As pessoas vão começar a te buscar para você orar por eles. As pessoas vão buscar você para você cantar um hino para eles, louvar a eles. E eles vão voltar para Jesus. Vão se reconciliar. Embora uma voz falou um testemunho, as pessoas vão te procurar. Quantos creem aqui que as pessoas vão te procurar e dizer assim: faz oração para mim, eu quero aceitar Jesus, eu quero me reconciliar com Jesus, eu quero aceitar Jesus. As pessoas vão te incomodar, as pessoas vão pedir oração para você, as pessoas vão pedir palavra para você. Se prepare, porque hoje você nunca mais vai ser o mesmo. Quantos querem essa loucura? Quantos querem ser assim? Quantos querem ser cheio? Quantos querem fazer a diferença nessa geração? Nós vamos ser uma igreja avivada. Começa em meu coração. Começa, Pai. Daqui a pouco eu vou orar, 10 pessoas, máximo, estourando ali. Eu quero fazer uma oração aqui depois. Eu vou dar 5 minutos, se a irmã Maria puder cantar que eu louvor primeiro, amor.
Chico Cavalhares? Se puder, se não puder, tranquilo. Não quero forçar ninguém. O meu tempo está certo, Daniel. Eu quero dar 5 minutos do meu tempo para ela cantar. Não vou passar, tá bom? Se quiser já se preparando, pode ficar à vontade. Fique de pé, por gentileza, irmão. Pode sobre os seus pés. Esse louvor da Chico Cavalhares é um dos melhores louvores que eu já ouvi na minha vida. Primeiro amor. Esse louvor é lindo. Quantas vezes eu chorei com esse louvor? Voltar ao primeiro amor. Tem alguém aqui que não é crente? Eu acredito que a moça ali é evangélica. Você é cristão, é crente? Então, todo mundo aqui, todos nós somos cristãos, né? Acho que não tem ninguém aqui. Todos são crentes, todos, beleza? Alguém quer uma oração? Alguém precisa de oração? Crendo na pregação desse pregador aqui, diz assim: Deus, esse pregador fala loucura, mas eu quero ser dono por Jesus. Eu quero ser bom por Jesus. Eu acredito na pregação desse homem, desse humano, desse pó, porque eu sou pó, dependente, cinza. Não sou eu que estou falando, é Deus que está falando através da sua palavra. Quantos creem que esse homem